E descobri que a minha sogra estava fazendo praticamente as compras dela na minha casa. Bom, a minha sogra, ela tem uma casa e essa casa dela fica junto com outra casa. É tipo assim, tudo no mesmo terreno que é da família dela. O meu marido, ele é filho único dela e ambos moravam juntos nessa casa. Só que depois que a gente casou, primeiro meu marido veio com essa história de minha mãe tem uma casa aqui no terreno, que tá desocupada, porque na verdade ela tava terminando de reformar, né? Você porque minha mãe tem essa casa aqui que tá desocupada e tudo, e a gente pode morar lá. E minha mãe já falou que pode, não sei o quê. Eu falei pra ele que eu não concordava, porque eu acho que esse negócio de morar junto com o sogro, ou morar perto da casa de sogra, é uma grande confusão. Então eu falei pra ele, não, eu não quero morar aqui, eu quero ter a minha casa própria, minha, que eu construí, que eu lutei pra ter, e de preferência longe, né? Porque a minha sogra também ela não era uma pessoa muito fácil de lidar. Então eu realmente não queria morar perto dela. Beleza, ele concordou, disse que entendia, concordou, e aí a gente começou a ver a questão da casa. Nós acabamos conseguindo uma casa, só que essa casa precisava terminar a reforma dela. Ela tava com um preço assim, muito bom, então a gente pensou, não, vamos comprar e a gente termina de construir ela, porque a pessoa que tava vendendo tava praticamente dando, sabe, de tão barato que tava, então a gente resolveu agarrar a oportunidade e terminar a reforma e terminar a construção da casa. E nisso a minha sogra falou assim, mas como vocês vão construir, vocês vão gastar muito e tal, fica aqui pelo menos nesse período em que a casa de vocês está construindo, porque aqui pelo menos vocês não pagam aluguel, vocês não vão se preocupar com água, vocês não vão se preocupar com energia, porque era tudo a mesma energia, então, enfim. Aí eu falei, bom, como é temporário, eu acho que vale a pena aguentar ali um pouco a situação, né? E aceitei, nos casamos e ficamos morando lá, enquanto a nossa casa realmente estava terminando de construir. Só que assim, gente, a minha sogra, de início, tava tudo certo, ela não se metia, ela não ia lá na minha casa, ela tava realmente vivendo no canto dela e eu tava dando graças a Deus por ela realmente estar respeitando ali nosso casamento. Só que o que acontece? De repente, eu comecei a perceber que algumas coisas dentro de casa estavam sumindo. Só que assim, eram coisas tão bestas que eu acabava esquecendo, acabava deixando pra lá, não ia atrás, porque não fazia muita diferença. Exemplo, de vez em quando acabava sumindo um sabonete do banheiro, às vezes sumia uma pasta de dente, às vezes sumia umas coisas assim de limpeza da casa. Era esse tipo de besteira, sabe? Que na hora eu prestava atenção que sumia, mas eu depois acabava esquecendo e deixava pra lá, porque nem atentava a isso. Porque como eram coisas que realmente não tinham importância, eu acabava deixando pra lá. Mas beleza, até que teve um dia onde eu comprei um hidratante, e era um hidratante assim super cheiroso, e gente, foi o olho da minha cara, sabe? Ele foi muito caro. Então eu comprei, porque eu falava assim, não, esse hidratante aqui eu vou usar só em ocasiões especiais. Beleza, botei o bendito do hidratante lá na minha penteadeira, onde eu costumava colocar as minhas coisas. E até que passou uns 3, 4 dias, o hidratante simplesmente sumiu. Aí eu falei, não, agora realmente tá acontecendo alguma coisa. Nisso eu chamei e falei pro meu marido, olha, meu hidratante sumiu. E eu já tinha falado pra ele, né, que o sabonete tinha sumido, que a pasta tinha sumido. Aí ele falou assim, não, mas você deve ter largado em algum lugar, porque eu não peguei, eu não uso. Ninguém entra aqui em casa. E eu falei, não, eu não deixei. Eu tenho certeza que eu deixei ele aqui e daqui ele sumiu. E meu marido encucou falando, olha, deve ter deixado em algum lugar porque eu não peguei. Mas, gente, fiquei aquilo na pulga atrás da orelha e fiquei, assim, muito chateada porque era um hidratante que tinha sido super caro, que eu tinha comprado e o bicho, de repente, desapareceu. E eu sem saber, né, o que tava acontecendo, o que tava subindo, quem que tava pegando. Porque até então, era só eu e meu marido. Mas beleza. Nisso eu conversando com a minha mãe, falei pra ela o que tava acontecendo, aí a minha mãe falou, não é tua sogra que tá pegando? Aí eu falei, mãe, a minha sogra não tem a chave de casa, ela não entra lá em casa. Eu acho que não. Aí a minha mãe falou, não, mas se eu fosse tu, eu prestava atenção, porque é a explicação mais lógica, né? Ela pode ter uma cópia da chave e de repente ela que tá pegando. Beleza, gente, fui pra casa, fiquei com aquilo com a pulga atrás da orelha e tudo, fiquei pensando naquilo. E aí nesse dia eu fui até a casa da minha sogra, fingi, né, como quem não quer nada, fui lá, sentei, tomei um café, bati um papo com ela, como quem não quer nada. Até que teve um momento que ela saiu pra atender o telefone e eu aproveitei pra dar uma olhadinha na casa. Nisso, quando eu abri a porta do quarto dela, assim, toda desconfiada com medo dela me pegar, o meu olho foi certo em cima da bancada dela e lá estava o meu hidratante. Gente, quando eu vi, eu entrei no quarto e peguei o hidratante. E era ele. Aí você falou assim, ela não pode ter comprado igual? Não, ela não pode ter comprado igual. Tem uma coisa que a mulher é mão de vaca e ela não entende de produtos de corpo, produtos de cabelo, ela não entende de absolutamente nada. E assim, aquele produto é um produto que não vende na cidade, só vende pela internet. E ela nem usa internet, então não tem como ter sido. Na hora que eu vi, eu entrei, peguei, que eu saí do quarto dela, eu dei de cara com ela perguntou o que eu tava fazendo no quarto dela, e aí eu já comecei a falar o porquê que ela tinha pegado o meu hidratante sem me avisar. Aí ela falou assim, é porque o meu hidratante acabou, aí eu fui lá pegar um pouquinho e acabei esquecendo de devolver. Aí eu falei pra ela, do mesmo jeito que você esqueceu de devolver o sabonete, do mesmo jeito que você esqueceu de devolver a pasta de dente. Aí ela, é porque essas coisas eu não achei que precisava devolver e tal, porque é besteira, né? Eu falei, tá, mas é o meu hidratante, você não pode entrar na minha casa, você não pode pegar as minhas coisas, e você não pode, tipo assim, ficar como se fosse teu, isso aqui é meu, isso aqui foi muito caro, e eu achei que eu tava ficando louca porque as coisas sumiram. E ali, sabe o que ela falou? Eu posso entrar lá, a casa é minha. Era só o que eu precisava. Virei pra ela e falei, tá certo, a casa é sua. Saí da casa dela, fui direto pra minha e comecei a arrumar as minhas coisas. Quando meu marido chegou, eu falei pra ele o que tinha acontecido. Ele falou que era pra relevar, que a mãe dele era isso, que a mãe dele era aquilo, que ele ia falar com ela, que ela nunca mais ia fazer. Eu peguei e falei, não, a partir do momento que ela jogou na minha cara que a casa não era minha, que era dela, eu não quero mais.
E eu fico até pensando, se eu tivesse realmente aceitado morar lá permanente sem ter comprado a minha casa. Na primeira oportunidade que eu reclamasse de alguma coisa, ela ia fazer isso. Graças a Deus eu não aceitei. Falei pra ele que eu não ia ficar lá, que eu ia pra casa da minha mãe, que eu ia alugar depois um espaço. E que se ele quisesse, ele podia me acompanhar. Se ele não quisesse, nosso casamento tava ali, acabado. E aí ele ficou meio chateado na hora, mas depois disso que entendi, aí realmente eu peguei as minhas coisas pra casa da minha mãe, ele acabou ficando lá. Mas quando foi no dia seguinte, nós fomos procurar um local pra alugar enquanto a nossa casa ia ficar pronta. De início, a minha sogra veio, chorou meu pé, pediu desculpa, disse que nunca mais ia fazer. Falei pra ela que eu perdoava, que tava tudo bem, que eu desculpava, mas que eu não ia voltar a morar perto dela. E que a partir de agora ela ia ter que começar a me respeitar, e principalmente respeitar as minhas coisas. Realmente não voltei, gente, não tinha condições. E aí, vez por uma coisa dessa, acabava as coisas na casa dela, a mulher ia lá na minha casa e pegava pra repor, como se fosse um supermercado. Pelo menos, do meu lado, meu marido ficou, tentou questionar um pouco, mas depois acabou aceitando. E hoje em dia a gente já mora na nossa casa própria, que graças a Deus fica longe da casa da minha sogra. Mas enfim, essa é a história de hoje. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. O dia que eu cheguei em casa e tinha um bilhete em cima da minha mesa, e eu moro sozinha. Isso aconteceu há um tempo atrás. Eu cheguei em casa do meu trabalho e assim que eu entrei na cozinha, eu vi que tinha um papelzinho dobrado, tipo um bilhetinho assim em cima da minha mesa. E eu moro sozinha. Quando eu vi aquilo, eu já gelei, porque ninguém entrava na minha casa, ninguém tinha a chave da minha casa. E nisso eu fui, peguei o papelzinho e abri pra ler. Quando eu abri, tava escrito assim: parabéns pela casa, ela é linda. E assim que eu li aquilo, eu já comecei a tremer, porque eu falei, bom, alguém entrou na minha casa, mas quem? Porque ninguém tem acesso à minha casa. E nisso eu já fui pra fora, nem entrei pros quartos, nem fui lá pro fundo com medo. Liguei pro meu tio, que é como um pai pra mim. Ele veio até minha casa, olhou toda a minha casa e falou assim: olha, aqui na sua casa não tem ninguém, mas alguém trouxe, alguém deixou esse papelzinho aí, alguém entrou. E nisso, nesse mesmo dia, o meu tio conseguiu com que trocassem, né, as fechaduras. E depois desse dia eu comprei câmera pra colocar a câmera em casa também. E quando isso aconteceu, eu até pensei em me mudar de casa, só que eu tava bem no início do meu contrato. E pra eu sair da casa, eu teria que pagar uma multa gigantesca. E eu não tinha o dinheiro da multa pra pagar na época. Fui até a delegacia pra fazer BO, só que o policial disse que pra eu fazer BO, eu precisava de alguém. Ele falou assim: olha, pra você fazer BO contra alguém, você precisa dessa pessoa. Como não tem ninguém, você não sabe quem é, não tem como fazer o BO. Eu apenas abri um chamado de segurança, de emergência, que eles falam lá, e vida que segue. É claro que nos primeiros dias foi, assim, totalmente difícil, porque qualquer barulhinho eu já ficava, não dormia à noite, com medo de alguém entrar, ficava, assim, desesperado. Qualquer barulhinho eu já achava que era alguém entrando. E nos primeiros dias, meus primos ficaram comigo em casa, meu tio, minha tia dormiam comigo também em casa, pra poder não me deixar sozinha. Até que o tempo foi passando, a gente meio que foi esquecendo disso, isso daí foi ficando pra lá, porque nunca mais aconteceu nada. Até que o medo foi embora. E beleza, a vida que segue. Voltei a viver a minha vida normal. O pessoal parou de dormir em casa comigo. Beleza, um ano se passou e dentro desse um ano nada mais aconteceu. Nunca mais aconteceu nada dentro de casa, nada assim de estranho. E eu esqueci mesmo e vida que segue. Até que um dia eu tava no trabalho, no meu horário de almoço, e eu saí pra almoçar com as meninas, que a gente sempre sim saía no mesmo horário pra almoçar, a gente almoçava juntas. E enquanto a gente tava ali na rodinha, né, que a gente tava almoçando, uma das meninas que estavam com a gente, ela ia se casar. Então ela começou a falar de casas, móveis, mostrar os móveis que ela tava comprando, a casa, a forma que ela tava montando, tudo tal. E nisso, uma outra funcionária que também estava na rodinha junto com a gente, grava isso. Do nada, mas assim, do nada mesmo, ela soltou assim: quando for pra eu ter a minha casa, eu quero que seja igual a casa de fulana, a casa da fulana. E falou o meu nome. Eu quero que a minha casa seja linda e organizada igual a casa dela. Só que quando ela falou isso, tipo assim, na hora me veio aquele bilhetinho na minha cabeça, porque nunca ninguém entrou na minha casa. Eu não gosto de receber visitas e outras eu não tenho amigas. Minhas amigas é as minhas primas que cresceram comigo. Então, como eu estava dizendo, quando ela falou isso, eu estranhei, porque eu nunca tinha levado ninguém na minha casa. As minhas amizades que eu tenho, gente, é as minhas primas com quem eu cresci e convivi. De resto, eu não tenho amizade, se eu tenho é só ali no trabalho, coisa de trabalho mesmo. Mas fora isso, eu nunca levei ninguém na minha casa. E na hora, quando ela falou aquilo, eu já lembrei do bilhetinho, lembrei do papelzinho. E nisso eu perguntei pra ela, falei assim: mas como que você sabe que... Como você tá falando da minha casa se você não sabe nem como que é a minha casa? Você nunca foi na minha casa. E nisso eu vi que ela ficou meio assim, e depois ela falou assim: não, é que eu vi por foto. Mentira. Mentira, porque eu não posto foto nem minha. Quem dirá da minha casa. Então, assim, mentira, ela não viu a minha casa por foto. E eu confesso que nesse dia eu fiquei cabulada, sabe? Não parava de pensar. Até que depois de tanto pensar nisso, eu comecei a ficar meio que com receio. Por quê? Quando essa moça entrou na empresa, ela ficou no meu setor e eu que fiquei responsável por ela, pra ensinar ela, pra auxiliar ela. E ela ficou comigo durante 3 meses. Eu treinei ela durante esses 3 meses e depois dos 3 meses ela foi viver a vida dela na empresa sozinha. Só que, desde quando eu comecei a treinar, que ela começou a ficar comigo dentro da empresa, essa moça, ela começou a me imitar demais. Tudo mesmo, tudo. O almoço que eu levava, ela dava um jeito de levar igual, ela dava um jeito de descobrir pra ela levar igual. Corte de cabelo, a cor do meu cabelo, esmalte. Eu pintava a cor de um jeito, no outro dia ela já tava com o esmalte igualzinho. Se eu fizesse decorada, tava igualzinho. Roupas, ela comprava roupas idênticas à minha. Pra vocês terem noção, uma vez ela foi numa loja e ela falou assim: ai, fulana comprou uma roupa aqui, eu quero igualzinha dela. Pra vocês verem o nível de como que era. Calçado, tudo mesmo, ela me imitava. Só que até então, eu não ligava muito, porque ela falava que eu era inspiração pra ela. Tá, vou fazer o quê? Se eu sou inspiração pra ela, eu vou ficar brava com ela? Só que, querendo ou não, isso era motivo de risos e de chacotas, né, de piada na empresa, porque essa funcionária, ela sempre foi doida mesmo, tipo, fora da casinha. Pensa numa mulher maluca. Então, assim, por isso também que eu não ligava muito, não achava que era algo sério, e as pessoas também achavam que era porque ela era doida.
Até que depois de um tempo ela foi parando com esse negócio de me imitar e parou de ver. Só que assim, a minha amizade com ela sempre foi trabalho. Fora do trabalho, a gente nunca nem conversou. Tipo assim, às vezes ela mandava uma mensagem por celular, algo assim, eu só respondia, mas só, a gente nunca teve amizade, nunca passou disso. E claro que depois disso eu fiquei assim, totalmente encanada com o que ela falou. Só que por um outro lado, eu fico pensando, não é possível, eu acho que eu tô ficando louca. Eu acho que eu tô ficando louca. Como que ela conseguiu entrar na minha casa? Será que ela teria coragem mesmo de fazer isso enquanto ela era louca por mim? Será que eu não tô ficando louca de pensar isso sobre ela? Porque, gente, não é possível. Não é possível. Eu de verdade, eu não acredito que o ser humano tenha essa coragem, não. Só que, como que ela sabe como é minha casa? E ela falou certinho, praticamente as mesmas palavras que ela escreveu que escreveram no bilhete. Claro que eu não vou acusar ela de nada, até porque eu não tenho provas, não tem nem como eu sair acusando. Só que depois disso eu me afastei totalmente. No trabalho é só coisa do trabalho mesmo. A gente não sai pra almoçar mais junto agora. Eu tô até saindo em horário diferente pra não sair com ela. Me afastei assim totalmente. Ela já percebeu que eu me afastei dela, tá? Só que ela nunca veio me falar nada, nunca veio perguntar nada, nunca veio questionar nada. Vocês acham que uma pessoa é capaz disso? Será que foi essa moça, gente? Pelo amor de Deus, fala pra mim o que vocês acham, porque eu vou ficar doida. Eu vou ficar doida, porque às vezes eu falo, não é possível, eu tô ficando muito louca, tô vendo muita série. Por outro lado, eu fico, mas como? Como que aquele bilhete entrou na minha casa? E as mesmas palavras que ela falou da minha casa, praticamente são as mesmas palavras que estavam escritas no bilhete. Será que é eu mesmo que tô doida? O que você fala pra mim? O que vocês acham? E detalhe, quando eu encontrei o bilhete em casa, o meu tio, ele correu pra ver se a câmera do pessoal de algum vizinho pegava ali a minha casa, mas infelizmente nenhuma câmera pegava ali a minha casa. Então, assim, realmente não deu pra ver nada. Os vizinhos também não sabem falar nada, enfim. Ai, gente, não sei. De verdade, queria muito descobrir. Muito, muito, muito mesmo.